Ô, Não ano professor, passado. Pode falar, Emerson. ô, professor. Pode falar? Ah, meu Deus do céu, no meu quarto. Fui eu. Aqui, não fica triste, não, mas é porque eu quis ver sua aula de segunda-feira Que foi? Tá tudo bem. retrasada, que eu faltei sua aula. Certo. Não, a lâmpada parece que quebrou minha mente. Segunda-feira retrasada, eu tentei ver sua aula. Fui eu que dei falta delas lá, tá? Não, mas Aí eu nossa, conversei com a Kilza. mas quanto aí. Porque a Olimpíada do Simon, Ah, sim. Pois eu é, não porque o consegui que acesso. acontece? Eu falei, a segunda aula ela acaba não convertendo. Não sei por quê, o que que se Sim, passa. sim, O que se passa, o Tassi até falou comigo. Flávio, você espera mais uns dias e vê lá, que aí está convertido. Eu falei, seu Tassi. Aí eu tentei ver essa mesma fórmula do Tassis. E aí, nada, sim. não dá nada. Tanto que a segunda aula eu deixo para exercícios, para esse caso, justamente que as minhas não convertiam. Tentei umas 3, 4 vezes e nada. Entendi. E aí por isso que a segunda aula a gente faz exercício. No final das contas, eu falei assim, meu, então eu vou. Ah, beleza. A primeira aula de administração de conteúdo e a segunda de exercício. E no caso, o Emerson, é aula Entendi. sobre reforma protestante que você estava procurando, você lembra qual é o conteúdo? Foi, mas não precisa gravar, não. Se você Tá. falou que a segunda aula foi exercício, tá sem problema. Eu só vejo a primeira, aí eu tô tranquilo. Ah, então tá. Aí os exercícios Entendeu? Fico você feliz. pega lá no Class também, ó, Emerson, e eles têm o Sim, gabarito. Eu não. não, tranquilo, menos mal. Então eu po- acho que eu vi certo. Porque geralmente foi assim, gente, cadê a segunda aula? Aí Pois você tá é, falando que foi exercício, aí eu fico tranquilo. certo. Mas de qualquer modo, a gente vai tentar rever isso hoje, que nem eu falei. Hoje eu vou pegar duas aulas Não, firme aqui, eu vou dar duas aulas, né, dentro do conteúdo, Emerson, e aí depois a gente, se não converter, eu me viro aí, eu arrumo outra aula. Eu tenho muitas outras aulas gravadas e eu posso não. disponibilizar uma delas, mas isso aí pode ficar tranquilo, viu? No prejuízo, vocês não ficam. Tranquilo, professor, não, tranquilo, isso é o de menos. Pois é, não, Tranquilo. mas a gente tem que garantir Agora já qualidade para vocês eu também. vejo. Ah, professor, agora o meu Mas problema é com então ela. tá. Oh, meu Deus. Dito isso, vamos começar por conteúdo mesmo. Lembrando que na aula passada, né, nós trabalhamos Uhum. com determinados aspectos relacionados à Inglaterra. Trabalhamos antecedentes, né, pegando desde a formação da Inglaterra na Idade Média, lá com a Magna Carta, com a formação da Câmara dos Lordes, com a formação da Câmara dos Comuns. Também passamos para aspectos relacionados ao absolutismo inglês, principalmente com os Tudor e com os dois maiores nomes do absolutismo inglês dentro da família Tudor, que foram o Henrique VIII e a Elizabeth I, e chegamos, né, no cenário dos Stuarts, os choques com o parlamento, no que estes choques acabaram por levar à Revolução, ao cenário, né, de três momentos dentro do século XVII inglês: duas revoluções e um governo republicano. Lembrando, Revolução Britânia, Protetorado de Cromwell, Revolução Gloriosa. Nós paramos, na verdade, na República Puritana, que se instala depois que Oliver Cromwell, líder do parlamento, derrota o exército real. Dito tudo isso, pessoal, vamos para o compartilhamento de tela aqui e descer na ripa na situação. Então, República de Cromwell, República Puritana, porque Cromwell era um puritano, tá bom? Vamos começar, então. Emerson, você pode ler para nós, fazendo um favor, a República Puritana até Restauração e Revolução Gloriosa? Posso sim, professor. Ai, ai, ai. Tava trocando lâmpada. Ah, entendo. Tá bom, tá bom. Vamos lá.
Por isso que eu falei isso. Não, não dá para me ler, eu já troquei. Por isso que eu Então tá falei bom. isso. Ai, meu Deus do Achei que céu. tivesse um A bicho minha mão entrando toda aí. queimou. Aí você falou assim, o que que tá acontecendo? Eu Vamos achei que lá, tivesse um bicho entrando aí. Eu falei assim, gente do céu, vamos lá. manda ver para nós. República Não, Puritana não. até Restauração Não, e Deus me guarde e Revolução proteja. Gloriosa. Hum, tá, vamos embora. República Puritana. República de Crown, é isso mesmo? Isso Crown, mesmo. Uhum. isso mesmo, professor? República de Isso mesmo. Crown, Isso mesmo. Cromwell. período no qual houve eliminação, isso, período no qual houve eliminação de alguns resquícios feudais e consolidação de valores liberais como a burguesia e a gentry. Concentração gradativa do poder nas mãos de Oliver Cromwell. Eliminação das facções políticas radicais, os levers e os Diga isso. diggers. Isso. Supressão de privilégios feudais e dissolução do parlamento em 1653. Concessão a Cromwell o título de Lorde Protetor da Inglaterra. Ações intervencionistas junto à Irlanda e à Escócia. Estímulo ao comércio e economia a partir da produção artesanal e livre cambismo. Atos de navegação. Morte de Cromwell e restauração da Stuart. Restauração. Pessoal, então até Só até aqui. aqui? Só até aqui. Gente, Ok. quando falamos na história da Agora sim. Inglaterra, esse vai ser o único momento da história que a Inglaterra será uma república. Logo, esses 12 anos, esses 11 anos de Oliver Cromwell no poder e o tempinho que o filho dele passou no poder foram caracterizados por eles não terem o título de reis da Inglaterra. Sendo assim, você ainda tem alguém de um extremo autoritarismo. Aí você pode perguntar, Flávio, se ele lutou pelo parlamento contra o autoritarismo dos Stuart, por que ele foi extremamente autoritário? De certo modo, os atentados de vida que ele sofreu, todas as dificuldades que ele sofreu durante a guerra, e até mesmo, né, uma paranoia no poder que ele vai vivenciar, o tornaram alguém cruel e impiedoso com seus opositores. E aí você pode perguntar também, Flávio, então tá, ele foi cruel e impiedoso com seus opositores, mas como ele se sustentou no governo? Com o apoio da burguesia. E uma medida tomada dentro do governo da República Puritana foi a mais significativa para a Inglaterra ao longo dos séculos. Ao final de contas, qual medida foi esta? Ou quais medidas foram estas? Foram chamados aqui, o que está escrito, atos de navegação. Medidas que determinavam o transporte de mercadorias inglesas, determinava que, na verdade, o transporte de mercadorias inglesas ou para suas colônias deveriam ser feitos com navios ingleses com 50% de tripulação inglesa. Então, o que foram os atos de navegação? Eram essas medidas que determinavam que o transporte de mercadoria deveria ser feito com tripulação, com 50% de tripulação inglesa ou navios ingleses. Suponhamos, pessoal, que Portugal vendeu uma carga de vinho do Porto para a Inglaterra.
ou o navio sai de Portugal com 50% de tripulação inglesa, ou ele contrata um navio inglês para fazer esse transporte. Como arrumar 50% de tripulação inglesa era custoso, era difícil, quase sempre saía com navegação inglesa. A partir do século XVIII, principalmente pós-atos de navegação, a partir do século XVIII, a Inglaterra ganha uma experiência de navegação muito grande, fazendo com que ela seja a grande senhora dos mares. Pense você, gente, você comprou uma mercadoria nas Casas Bahia. Fala assim, não, eu quero comprar uma televisão, mas eu vou pegar ali eu vou contratar o frete de uma outra pessoa. As Casas Bahia viram para você e falam assim, não, se você comprou da nossa loja, então você tem que contratar o transporte da nossa loja. Logo, ela vai ganhar na venda e ela vai ganhar no transporte. A partir dos atos de navegação, a Inglaterra vai ganhar na venda e vai ganhar no transporte, fazendo com que a Inglaterra, no século XIX principalmente, mais 150 anos depois do decreto dessas medidas, fosse a grande senhora dos mares. A tal ponto, por exemplo, vamos supor lá, Portugal estava negociando com a Itália. E aí fala assim, nós estamos, Portugal está vendendo lá batatas para a Itália. Ao invés dela pegar a própria marinha, fala assim, não, eu vou procurar os ingleses para fazer esse transporte. Por quê? Os ingleses tinham se especializado a tal ponto nos mares, que o transporte deles era mais barato e de melhor qualidade, fruto dessa semente plantada pelos atos de navegação de Oliver Cromwell. Lembrando que até a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra tinha a marinha mais poderosa do mundo, por conta dessa navegação e por conta da grande ocupação de colônias a partir do século XVIII. Então, esses foram os atos de navegação, medidas que determinavam que o transporte de mercadorias inglesas ou para suas colônias deveriam ser feitos com navios ingleses ou com 50% de tripulação inglesa. Esse 50% de tripulação inglesa era, contrata a gente, pronto, acabou. E não tenha dor de cabeça. Bem por aí, tá? Então, e isso montou, pessoal, as bases para a Inglaterra se especializar em comércio e em transporte, fazendo com que a Inglaterra fosse a grande potência da metade do século XVIII até a Segunda Guerra Mundial, tá bom? Então, dito isso, pessoal, o principal legado, a principal herança da República Puritana foram os atos de navegação, que fez com que a burguesia se entupisse de dinheiro. Lembrando, para você ter um navio, você precisa de produzi-lo. E um estaleiro gera muito dinheiro. Estaleiro é uma fábrica de navios. Gera muito dinheiro. Uhum. Dito isso, pessoal, vamos aqui para a última fase da Revolução Inglesa. A terceira, que é chamada de Restauração, e também a parte da Revolução Gloriosa. Vamos lá. Emerson, por favor, pode ler tudo aí, até Iluminismo. Restauração e Revolução Gloriosa. A restauração monárquica, com Carlos II, e manutenção de relações menos tensas com o parlamento. Exumação e enforcamento do cadáver de Oliver Cromwell em praça pública. Expansão comercial, sucedido por Jaime II. Política de Jaime II favorável à aristocracia e ao catolicismo. Promoção de um golpe palaciano por parte da elite dominante e do clero anglicano. Declaração dos Direitos. Documento que estabeleceu a hegemonia do parlamento sobre a monarquia e concedeu a tolerância religiosa aos puritanos. Consolidação da ordem liberal na Inglaterra a partir de então.
Então, pessoal, é restauração. Por quê? Foi retomada a monarquia na Inglaterra. E aí convidaram o filho do Carlos I, o Carlos II, para ser o governante do momento. Viraram e falaram assim, ó, o Oliver Cromwell morreu, nós tiramos o filho dele. O Oliver Cromwell, a gente tinha medo. Mas você quer governar a Inglaterra desde que você respeite leis, o parlamento e tudo mais? O Carlos II virou e falou assim, não, eu quero. Entendendo aquilo que aconteceu com o pai dele. Então, ele pisou em ovos, né, para usar uma expressão mais moderna, para não ter foques que levassem a uma guerra civil e que levassem à possibilidade de sua morte. Logo, como o Emerson deu para nós, o Carlos II, filho do rei decapitado, vai governar por 25 anos mais tranquilos, como temos ali, com relações menos tensas com o parlamento. Entretanto, a sede de vingança dele, Carlos II, para com o Oliver Cromwell foi muito grande, a tal ponto, gente, dele tirar o corpo do Oliver Cromwell do caixão e mandaram enforcar o cadáver dele em praça pública. Imagina que espetáculo horroroso que não foi isso. Foi um pouco a marca, né, para ele falar assim, pai, eu estou te vingando. Mas vingava sobre um morto, não sobre um vivo. Outro ponto de fundamental importância é a expansão comercial. Para manter relações mais saudáveis com o parlamento, que era em parte ocupado pela burguesia, o Carlos II continua uma certa expansão comercial. Entretanto, em 1685, ele morre e é sucedido por Jaime II, um dos seus filhos. E o Jaime II, ao contrário do pai, vai tentar colocar em prática o absolutismo, desfavorável à burguesia, favorável ao catolicismo, que já não era religião na Inglaterra, desde os Tudor. E aí volta aqui de novo, volta o choque. Entretanto, o povo não aguenta. O povo não aguenta. Fala assim, oh, peraí, a gente não está aguentando mais. E eles têm uma ideia. Vamos buscar, o parlamento vai na Holanda e pede ao príncipe Guilherme de Orange, pois ele era casado com Mary Stuart, para assumir o poder na Inglaterra. Ele fala assim, ô Guilherme, você quer ganhar o poder por aqui? Aí ele fala assim, tá, mas o que eu preciso de fazer? Pessoal, você tem que respeitar o que nós temos para você. Por que eles procuram justamente esse príncipe holandês, Guilherme de Orange? Porque ele, Guilherme de Orange, era casado com a irmã de Jaime II. Fala só, então você vai ter que assinar essa Declaração dos Direitos. E o que estabelecia a Declaração dos Direitos, documento que estabeleceu a hegemonia, ou seja, né, o controle do parlamento sobre a monarquia e concedeu a tolerância religiosa aos puritanos. Sendo assim, a Declaração dos Direitos transformava a Inglaterra numa monarquia constitucional, como é até os dias de hoje, né? Então, vou até colocar aqui, ó, com a Declaração dos Direitos, a Inglaterra deixava de ser uma monarquia absolutista e se transformava em uma monarquia constitucional. Por quê? Absolutista. Os reis tinham o poder de ordenar, o poder de ditar suas ordens. Constitucional. Todos estariam submetidos
ao poder da Constituição, com a ideia, né? O rei reina, mas não governa. Pessoal, se o presidente do Brasil for lá para a Inglaterra, quem vai ter o... Me perdoe aqui, só uma piadinha que eu não aguento. Quem vai ter o Sim, desprazer de recebê-lo a autoridade política que vai recebê-lo no aeroporto? Quem vai ter esse desprazer? parlamento, não? A rainha vai recebê-lo no aeroporto, vai sentar com ele, vai Não. apresentar para ele determinadas regiões. Mas quem vai sentar e discutir questões comerciais, políticas e econômicas entre o parlamento, entre o Brasil e a Inglaterra, aí é o primeiro-ministro, que é o Sim. líder do parlamento. Essa é a Uhum. ideia. O rei reina, mas não governa. A Betinha tá lá, Betinha. Eu não consigo, gente. Mais Ô, foi do que... professor, Pode falar? você fez essa brincadeira aí só para me entender. Quem vai receber o senhor Bolsonaro no aeroporto não seria um Quem vai representante do receber... parlamento, não? Não, quem vai recebê-lo lá e tudo mais, primeiro fazer uma apresentação, falar com ele, é a rainha. A A Betinha? rainha, a Betinha. Ó, na verdade, não a Betinha, vai lá um representante dela, o motorista, leva ele lá para o Palácio de Buckingham e eles vão lá Uhum. debater, tomar um chá das 5 e outra coisa mais. Mas quando chega para debater as relações políticas, econômicas, sociais entre Brasil e Portugal, entre Brasil e Portugal, entre Brasil e Inglaterra, aí é o primeiro-ministro, como representante do Entendi. parlamento. É a ideia, o rei reina, mas não governa. Então, por exemplo, se for até para debater uma questão sobre a Amazônia, projeto social para a Amazônia e outras coisas mais, a rainha ou o príncipe Charles ou o príncipe William, eu não lembro qual desses largou a realeza, né? Acho que foi o Harry. O príncipe William, algum outro Uhum. membro da realeza, vai discutir com ele questões não governamentais, de ONGs e outras coisas mais. Agora, quem vai debater política, economia e sociedade brasileira com o presidente é o primeiro-ministro. Desde então, por quê? O rei reina, mas não governa. É atribuição do parlamento tomar essas decisões políticas. E o que o rei faz? Atualmente ele faz caridade, ele tem um poder simbólico muito grande, mas o poder político não está na mão dele. Ele motiva, por exemplo, né, quem aí já assistiu o filme O Discurso do Rei, vê a atuação do rei durante a Segunda Guerra Mundial. Filme muito bom, inclusive. Ele tem um papel simbólico, motivador e tudo mais, mas não de tomar as decisões políticas que ficaram nas mãos do primeiro-ministro, por conta dessa declaração dos direitos. O rei reina, mas não governa. O rei tem toda a pompa, toda a majestade, a, toda a cerimônia gira em torno do rei, mas o poder não. O poder está na mão do parlamento. Só para me entender, vamos pensar um pouco mais adiante. Quem mantém esse rei é o parlamento Quem mantém esse rei é a população inglesa com seus impostos. que paga impostos, tá? A, Que, tributa, que a cai. tributação na Inglaterra, Emerson, ela gira perto Hum, dos 50%. E parte desses 50%, e alguma parte vai para sustentar Elizabeth a II, agora nobreza. não o príncipe Uhum. Philip mais, né, falecido. Elizabeth II, príncipe Charles, príncipe Harry, Kate Middleton, Sophie Charlotte, entre outros, tá? Dessa linhagem real, com impostos. É. E a monarquia não é barata, tem um custo. Mas ela também gera benefícios, viu? Turismo, as ONGs que ela patrocina e outras coisas mais, ela tem os seus dividendos, Prós mas ela e também os tem os seus contras. multiplicantes. Entendi. Mas quem Agora sustenta ficou mais claro. o luxo da rainha é a população inglesa com seus impostos. Lembrando, gente, que a Inglaterra também não é só rei e rainha com 50% desses impostos, não. Você tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, que é o NHS.
O SUS no Brasil foi feito com base no NHS inglês, Sistema Público de Saúde. Dito isso, só para lembrar, tomei minha primeira dose de vacina ontem. Amém. Processo de acreditação, em parte. Bom, vamos continuar aqui. Então, pessoal, por que logo, né, se fala consolidação da ordem liberal? Porque as partes feudais, aquele sistema de dominação, aquele sistema de nobreza, a pouca valorização do trabalho, foram deixados de lado em prol de uma política que desse condições para o crescimento ainda maior da burguesia. Não foi à toa que a Inglaterra foi o primeiro país a passar pela Revolução Industrial, porque ela já tinha um sistema político burguês liberal consolidado. Tanto que quando nós formos trabalhar com a Revolução Industrial, veremos isso, certo? Dito tudo isso, terminamos aqui a Revolução Inglesa. E uma última coisa, por que ela foi chamada de gloriosa? Gloriosa eu lembro de funk, ai, credo. Mas um funk antigo que dizia isso, não, credo. Que lembrança. Mas vamos voltar aqui, gloriosa, porque não teve derramamento de sangue, não foi um processo brutal, violento, ao contrário da Revolução Francesa. Na Revolução Francesa não faltou tiro, porrada e bomba. Mas a Revolução Francesa é assunto para a gente ver mais para frente. Vamos continuar aqui agora sim com o iluminismo. E aí depois eu vou pedir outra pessoa para ler, mas agora eu vou pedir o Emerson mesmo. Emerson, lê até onde a Bíblia alcança, tá? Até a ideia de que o progresso. Tá bom. Sobe o iluminismo. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Iluminismo. Conjunto de ideias que no século XVIII serviu de base teórica para as contestações que levaram à queda do antigo regime, movimento conhecido também como Ilustração. Isso mesmo? Sim, isso mesmo. Formulação de uma série de propostas nos campos da política, sociedade, economia e da religião. Publicação de ideias em livros, jornais e panfletos, nos quais os iluministas defendiam ideias que servem de base para as sociedades até os dias de hoje. Beleza. Críticas à organização do Estado absolutista e à política mercantilista. Contestações ao poder da Igreja. Defesa de uma liberdade intransigente. Para estes pensadores, o Estado absolutista e suas hierarquias sociais impediu a garantia dos direitos inalienáveis do homem. Crença de que os homens não podiam ser privados da liberdade, da igualdade e da prosperidade privada. Ideia de que o progresso, a partir do uso da razão, asseguraria ao homem a liberdade para a busca da felicidade. Bom, se agora, com a Revolução Inglesa e as suas 3 fases, nós trabalhamos com um movimento teórico, com um movimento prático, guerras, contestações, mudanças de poder, com o iluminismo, nós vamos trabalhar aqui no campo das ideias humanas. Ideias humanas que serviram de base para contestar, para ir contra aquilo que se vivenciava até então. E o que se vivenciava até então? O absolutismo. A definição do iluminismo é essa: conjunto de ideias que no século XVIII serviu de base teórica para as contestações que levaram à queda do antigo regime. Resumindo, gente, primeiro as pessoas tiveram as ideias para organizar a política de um novo jeito, a economia de um novo jeito, as ciências de um novo jeito, a sociedade de um novo jeito.
Depois vieram revoluções que colocaram estas ideias em prática. Naquele momento, o movimento iluminista também foi conhecido como Ilustração. Tanto que você tem o título da enciclopédia dizendo lá, né? Enciclopédia das Artes e dos Ofícios para uma sociedade de pessoas letradas. O incentivo era que todos tivessem acesso ao conhecimento, sem tutela da igreja ou de qualquer outra instituição. E como fazer com que essas pessoas tivessem acesso? Fazer com que as ideias se multiplicassem. Por onde? Livros, jornais, panfletos. Nesses livros, jornais e panfletos, as ideias dos principais pensadores, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, aí saindo da França, o próprio John Locke, na então Alemanha, na então Prússia, Immanuel Kant, voltando para a França, Conde de Buffon, no campo da biologia. Todos estes pensadores começaram a ser debatidos. A pergunta que você pode gerar por parte de vocês: Flávio, se a maioria das pessoas eram analfabetas, como as ideias destes homens eram conhecidas? Principalmente por aquelas pessoas que sabiam ler, que liam essas obras e começavam a divulgá-las no famoso boca a boca. Então, por exemplo, eu li lá Rousseau. Pessoal, gente, o Rousseau fala que a liberdade do homem deve vir a partir do momento em que todos, a partir de um contrato, em que todos aceitam ser súditos e cidadãos. Aí o Emerson escuta e passa isso para o Marcos. O Marcos escuta, passa para o Gustavo. O Gustavo escuta, passa para o Daniel. O Daniel escuta, passa para a Nicole. Nicole escuta, passa para a Iris e assim por diante. No boca a boca. Então, outro ponto também, que seja o leitor, a pessoa que tem acesso às luzes ao conhecimento, ou o pequeno camponês, aquela pessoa de menos instrução, todos eles passam a ser mais sedentos, desejosos de liberdade. A partir daquele momento, então, eles passam a defender de que os homens não podiam ser privados de liberdade, da igualdade. Qual é o tipo de igualdade que eu estou falando? Jurídica e da propriedade privada. Outra crença também era no progresso. Progresso. A noção de que a humanidade caminharia para a felicidade a partir do desenvolvimento científico. Então, essa é a noção de progresso. Estou progredindo, ou seja, estou evoluindo em prol de um fim melhor do que aquele que eu encontro atualmente. Essa era a noção que guiava, norteava os iluministas. E agora nós vamos ver algumas das ideias deles. Pessoal, quando não entenderem, pelo amor de Deus, parem e falem. Fala assim, Flávio, não entendi essa palavra. Flávio, explica essa ideia aqui de novo. Mas, meninos, o iluminismo é fácil de entender porque várias das ideias praticadas nos dias de hoje foram pensadas por estes homens. Vamos pegar uma das mais simples, né? A ideia de poderes tripartidos. Executivo, legislativo e judiciário foi pensada ali pelo Montesquieu, nesse contexto. Uma outra ideia simples, liberdade de expressão, que naquela época não era praticado, foi pensado pelo Voltaire. Vamos continuar aqui. Faltando 2 minutos e meio, na próxima aula a gente continua no outro chat, viu? Então vamos ver o contexto, né? Emerson, pode ler o contexto para nós e aí se prepara alguém para a próxima aula para ler e para nós também.
Contexto. Origens do iluminismo, ainda no final da Idade Média, com o Renascimento Cultural e a Revolução Científica. Influência de pensadores do século XVII ao movimento iluminista. Irradiação do pensamento da ilustração a partir da força para o restante do mundo. Relação do iluminismo com o fortalecimento da burguesia. Defesa dos direitos inalienáveis por parte da burguesia, que serviu de justificativa para a tomada do poder político dessa classe. Destruição das estruturas do antigo regime. Transformação na maneira do homem de enxergar o mundo e a sociedade em que vivia. Relativização das ideias mais radicais, apesar da consolidação da ordem liberal. Posso Então, continuar? não, até aqui. Pessoal, faltando 1 minuto para terminar, lembrando que a gente vai entrar no outro chat, tá bom? Sim. No outro link que eu deixei lá. Ok. Contexto. Qual outra palavra que eu posso substituir por contexto? Momento histórico. Então, qual era o momento histórico vivenciado pelos pensadores ditos iluministas, chamados de iluministas? Era um contexto já de algum tempo, de final da Idade Média, pós-renascimento cultural e pós-revolução científica. Tanto o renascimento cultural quanto a revolução científica influenciaram no iluminismo. Como eles influenciaram no iluminismo? Com liberdade de pensamento, com amor ao estudo, com a busca por conhecimento. Então, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, René Descartes, entre outros, influenciaram os pensadores iluministas